boa noite. Chegamos aqui com você para mais um programa Vale Ver Esportes, o seu programa esportivo aqui de Pindamonhangaba, do Vale do Paraíba, estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Chegamos com muitas informações neste dia de hoje, onde tivemos uma rodada muito movimentada, né, durante essa semana, Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, enfim, Copa do Brasil e vários outros jogos. Boa noite, Biro. Boa noite, Evaldo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Mais um momento de descontração, de falar de futebol, falar dos torneios, dos campeonatos, das revelações, dos gols, das polêmicas e tudo que envolve o nosso futebol. Legal. Vamos também falar sobre a final, né, que está dando um grande buchicho, né, na cidade, que é a final do Campeonato Cinquentão, que vai ocorrer neste domingo, a partir das 8h30, no campo do São Paulinho, entre a equipe do Independente e a equipe da FISP. Duas grandes equipes que estarão disputando agora a final da Copa Zé Maria e Copa Fresga, né, que chega ao seu final neste domingo também. Bem, vamos começar pelo jogo de ontem, né, pela Copa Libertadores, jogo do Palmeiras, Biro. Antes, porém, né, vocês podem ver, o Biro mudou o visual, tá de óculos. Pediram para usar óculos hoje, vou ficar de óculos. Legal, legal, Biro. Então, a equipe do Palmeiras empatou, né? Você vê que foi uma partida, assim, bem disputada, mas muito truncada. O Palmeiras empatou 1-1, né, contra a equipe do Boca Juniors, né, da Argentina. Tradicional equipe argentina, tradicional jogo, né, aqui do nosso continente, né, da América do Sul, e foi um clássico, futebol argentino contra o futebol brasileiro. E particularmente eu vi uma partida assim muito truncada, com muitas faltas, pouca criatividade de ambas as equipes. O que você achou, Biro? Evaldo, eu assisti o primeiro tempo, o segundo tempo eu não assisti. Só vi os gols e alguns melhores momentos hoje, né, de manhã, na hora do almoço. Mas uma partida qual o Palmeiras tinha que se impor. Ficou a desejar novamente. E críticas, né? Eu acho que algumas substituições da equipe do Palmeiras demorou para acontecer. Eu sei que elas aconteceram somente no segundo tempo, com a entrada do Keno, com a entrada do William, com a saída... Não, o Keno já estava. Já estava, desculpa. Entrou o Keno, o Guerra. O Guerra. Entrou no lugar do Lucas Lima. Isso. Né, no segundo tempo. Então eu acho que algumas alterações no Palmeiras, elas demoraram a acontecer. E isso acho que vem pecando um pouco por parte do técnico. O técnico que tem experiência, é um técnico que é inteligente, mas eu acho que tem um elenco nas mãos e está deixando a desejar. O meio de campo ali do Palmeiras, para ressaltar, o leão ali, né? O Felipe Melo, muito bem, tomou um cartão amarelo, estava um pouquinho nervoso, afoito. Acho que o Palmeiras entrou com a responsabilidade de passar para a torcida aquilo que ele deixou de apresentar contra o Corinthians. Então, era uma obrigação ganhar em casa, era uma obrigação fazer um bom jogo, era obrigação até mesmo de golear. E foi surpreendido. Fez um gol já, faltando 1 minuto para terminar o tempo normal, e tomou o gol 3 minutos depois, já na prorrogação, no empate. Na minha visão, eu vejo o Palmeiras... a parte tática, o time não está bem, não está tendo aquela aproximação do meio campo com a defesa, não tem aquela consistência, né, desses três setores. Novamente, né, o zagueiro Antônio Carlos, ele falhou na jogada, porque quando você vai realizar a cobertura do lateral, no caso ele foi cobrir, né, o Marcos Rocha. Você vê que o erro dele, ele errou o tempo de bola, a bola quicou, ele esticou a perna e passou. O jogador adversário estava em progressão, conseguiu fazer a jogada, né? E parece que foi do mesmo estilo no gol do Corinthians, né? Onde o jogador que construiu a jogada ali pelo lado esquerdo do Corinthians, ele ganhou na velocidade, foi para o drible, né? Conseguiu fazer a jogada, tocou, o Rodriguinho fez o gol. E ontem, mesma coisa,
acho que é o Codorna, né, o atacante lá do Boca Juniors, fez a jogada, jogou para trás e o Tevez finalizou. Entendeu? Então, na minha visão, eu acho que o Palmeiras tem que repensar. Contratou para todos os setores, meio-campo, ataque, laterais, né? Diogo Barbosa e o Marcos Rocha. Esqueceu da zaga. Apesar de ter, né? A gente não está entendendo ainda porque que o Emerson Santos, que é um zagueiro que o Corinthians estava querendo, o Palmeiras foi lá, contratou e até agora não teve sua oportunidade no Campeonato Paulista e também na Libertadores. Então eu acho que o Palmeiras ele está pecando nisso. A comissão técnica não está tendo a visão, a diretoria não está tendo essa visão, que o setor hoje vulnerável do Palmeiras seria a dupla de zaga, porque são 2 zagueiros jovens. Entendeu, Biro? O miolo de zaga do Palmeiras está devendo mesmo uma boa apresentação. Eu acho que você acabou de comentar. São jogadores ainda jovens, que pega uma missão, uma camisa que pesa, né, para os 2 jogadores. À frente deles tem Felipe Melo, tem Lucas Lima. Eu acho que ainda pesa um pouquinho a responsabilidade. E isso ocasiona, às vezes, um erro infantil. Correu atrás contra o Corinthians quando foi cobrir a lateral e ontem, da mesma forma, vacilou o gol do Boca Juniors, no final, já na prorrogação. Felicidade do Tevez, ex-corintiano, né? Concluir para a rede e empatar a partida que poderia dar ao Palmeiras uma liderança ainda maior, né? E perdeu 2 pontos, deixou de ganhar 2 pontos. Então, o gol do Palmeiras saiu aos 44. Você fazer um gol aos 44 do segundo tempo, não é que você fica tranquilo, você tem um emocional da equipe, ela se eleva. Só que logo em seguida, aos 47, o Boca buscou o empate e conseguiu empatar na partida. Então, como eu falei para vocês, os setores não estão se encaixando. Você pode ver que o Lucas Lima não está jogando legal, né? O Felipe Melo está fazendo a função dele, que é destruir jogadas, né? O Bruno Henrique também não está conseguindo dar aquela dinâmica na equipe, tanto é que ele saiu, entrou o Moisés, né? E entrou o Guerra também. Aí sim a equipe conseguiu ser mais agressiva, ser mais criativa, onde transformou, né, essa superioridade no final do segundo tempo em um gol, né, naquele gol que ele fez. Mas eu vejo o Palmeiras muito distante daquela equipe vencedora, daquela equipe que está passando a tranquilidade para os seus torcedores. E a cada jogo a gente sente, né, essa dificuldade que o time tem, porque não tem um entrosamento. Então o Roger Machado vai ter muito trabalho com relação a treinamento para ele conseguir dar uma dinâmica, né, dar um padrão de jogo para a equipe, porque não está funcionando. Teve uma jogada lá que o Keno tocou para o Borja, né, ele foi dominar com o pé esquerdo, a bola escapou dele, o estádio vaiou o Borja, você entendeu? Me recordo bem. Então. E aquele lançamento do Lucas Lima também? Lançou pro Dudu. Lançou para o Gasparzinho, né? Não foi o Dudu, foi pro Gasparzinho. Então. Enfim. Está desperdiçando a posse da bola. Enfim, esse foi o jogo, né, que o Palmeiras fez pela Libertadores. Tivemos também o Atlético Mineiro, foi lá na Argentina e perdeu para a equipe do São Lourenço, né, que é o time do Papa, time abençoado. Perdeu de 1-0. Tá? A gente assistiu a partida, o Atlético ele teve dificuldade também, principalmente no setor de criação. A equipe estava com muita dificuldade, porque a equipe argentina ela fez uma marcação muito forte no setor de meio campo. Então ela teve aquela dificuldade em fazer com que a bola chegasse no Ricardo Oliveira, no Luan, que é um jogador rápido também. Entendeu? Então, o Atlético, ele praticamente no segundo tempo, ele foi encurralado ali, né, no setor defensivo da equipe. E o São Lourenço conseguiu fazer. Eu não acompanhei, Valdo. Essa partida, confesso que eu não acompanhei. Mas eu acho que com o plantel, eu acho que com o plantel que o Atlético tem, já o centroavante do Atlético está buscando lembrar o que ele fazia no Santos.
Ricardo Oliveira foi uma contratação da mesma forma que o Gabigol veio para o Santos. Veio para o Santos, correto. Né? Foi uma inversão. E até então, como o próprio jogador do São Paulo, que veio do... O Diego Souza. Diego Souza. Você vê que ele não foi nem relacionado para o jogo de hoje. Anotei aqui para falar não viajou. Não viajou. Não viajou. Ele, e o São Paulo está com tanta... só para dar um ganchinho no São Paulo aqui. O São Paulo tem tantos jogadores que tem a facilidade de manter Valdívia e outros jogadores no banco, Evaldo. Sim, né? Sem dúvida. Valdívia, um atacante... Bem dinâmico, né? Ele joga como Keno no se Palmeiras, adapta, né? Se adapta em várias posições do ataque. E está no banco. Vai jogar contra o Rosário daqui a pouco. Sim. Correndo risco também de empatar ou perder. Se empatar, já vai ser um grande jogo para o São Paulo, porque vai ser lá na Argentina. Isso. Então, pessoal do Atlético Mineiro aí, vamos abrir o olho, vamos focar nos treinamentos aí para melhorar para a próxima partida. Tivemos também... São Paulo, Evaldo, desculpa, não vence na Argentina há mais de 12 anos. Nossa, isso é história. 12 anos, então, a última vitória dele foi naquela época que ele fez, que tinha aquela equipe, né, aquela maravilhosa equipe que chegou a ser campeão mundial. Acho que tinha aquele volante baixinho. Doriva? Mineiro? Não, Mineiro e um outro, que foi para a seleção brasileira. Sim, Josué, eram os dois. Legal. Muito bem disso. Uma coisa que eu andei vendo também, Biro, eu estou gostando muito da equipe do Fluminense. O Fluminense jogou no Maracanã, venceu por 3-0 a equipe do Real Potosí. Olha, guardem bem, hein, gente. O Fluminense tem um centroavante muito bom, de grande estatura, é um jogador de finalização, jogador de área, tá? Ele é muito alto, chama-se Pedro, excelente jogador, domina todos os fundamentos que um atacante tem que dominar. Faz a diagonal, faz finalizações rápidas, chuta forte e é bom também de cabeça. E a vantagem é o quê? O Fluminense ele apostou em que dispensou os medalhões no começo do ano, que é o Henrique, que está no Corinthians hoje, o zagueiro, o Diego Cavalieri, né, o goleiro que foi agora, parece que para a Inglaterra. Enfim, dispensou vários, o próprio Fred, né? Então, aí reduziu a folha de pagamento e apostou na categoria de base. E subiu vários jogadores e vem dando certo. Vem jogando muito bem. Rio de Janeiro está fazendo esse investimento, dando oportunidade para os jovens. Sim. Não é só ele, não. Quem foi a revelação do Campeonato Carioca esse ano? Foi aquele menino, Paulinho. Paulinho não, o que quebrou o braço lá. Paulinho, né? É o da Sub-17 lá. Do Vasco, né? O meio-campista do Vasco, a Sub-17. Paulinho do Vasco. Paulinho, né? Então, é isso mesmo. 17 anos. Bom jogador. Então, gente, né? Foram equipes do futebol brasileiro na Libertadores que conseguiram aí, né? Então, o Fluminense, né, conseguiu também manter, né? Principalmente aí com essa garotada que ele tem utilizado na sua equipe. Dando oportunidade para eles, né? Isso. Biro, eu queria que você falasse também, Biro, sobre nós tivemos agora, como você mencionou, né, no programa anterior, essa ascensão do Guarani. Nós vamos voltar a ter aquele derby, né, campineiro. Né, muito legal isso. Ponte Preta. Guarani e Ponte Preta. Muito legal isso. Eu estou falando isso porque hoje um colega me parou, né, na rua e ele falou sobre isso. Legal, né, sobre o Campeonato Paulista ano que vem, nós vamos ter esse clássico aí. Apesar do Guarani estar, né, numa divisão menor que a Ponte Preta, né? Então nós vamos ter esse único clássico no Campeonato Paulista. Como Guarani e Ponte Preta tinha o famoso Come Fogo, né? Comercial e Botafogo. Isso. Como tem hoje... O clássico Sansão, São Paulo e Santos, né? Muito interessante. O Guarani tem um estádio maravilhoso, Brinco de Ouro. Brinco de Ouro. A gente joga no Moisés Lucarelli, a gente consegue enxergar o campo do lá em cima, do né? Brinco Não sei de quem Ouro. Fica mais em cima. O Brinco de Ouro fica mais em cima. Legal. E o Moisés Lucarelli fica mais embaixo. Biro, qual a sua história? Conta uma história para nós, uma passagem sua no futebol novamente. Você já contou. Você me pegou de surpresa hoje, mas assim mesmo. Assim. Não, mas historinha a gente tem que lembrar, poxa. Então vamos lá. Mas é difícil lembrar nesse momento. Mas posso contar uma a mim enquanto você... Vai contando uma então. Você lembra... Passa isso para os nossos
admiradores aqui, enquanto Legal. eu estou lembrando aqui. Vamos voltar no ano de 1986. Jogamos a final do campeonato juvenil, Colorado versus Fluminense. Fluminense ali do Jardim Bela Vista. O jogo 0-0, Colorado com timão. Jogava Kisuko, Renato Bergamini. Eu jogava o Binão, sabe o Binão? Binão, lateral. O Lepa, que foi o artilheiro desse campeonato, o Rogério Lepa, o Marcelinho de Roseira. Nessa época a gente estava entre o juvenil e o amador, que foi até a época que nós fizemos a final contra o Ferroviário no João do Pulo. Então eu tinha idade de juvenil e os demais também. 86. Isso. Biro, falta no meio campo. Quem bateu, Evaldo? Falta no meio campo. Aí o que aconteceu? Você não foi de dar 3 dedos de novo? Não, fui chutar essa falta. Aí lá o meu técnico do banco de reserva, não chuta não, sai tocando. Nem dei ouvido, porque às vezes você tem que fazer o lance que você está seguro. Acho que já aconteceu isso com você. Várias vezes. Fui lá, o goleiro fez a barreira, a defesa adversário parou em linha de impedimento na linha da barreira. E como estava muito longe, vou chutar forte. Chutei forte, bateu na barreira, aí sobra em velocidade para o Kisuko. Aí ele vai carregando, a bola sobrou mais ou menos na meia-lua. Aí ele foi carregando, o goleiro saiu, fez 1-0. 1-0 para nós. Sim. Isso faltava o que... Por cima do goleiro, que eu estou dizendo. Ele bateu a rasteirinha. Bateu a rasteira? Aí, Biro, saída do meio campo, ganhamos, né? Aí sai um escanteio para o Fluminense. Escanteio para o Fluminense, até hoje eu me pergunto. A bola veio alta, o árbitro vai lá e dá um pênalti. Ninguém entendeu. Aí o árbitro falou, você empurrou o Ivanzinho, o atacante. Um absurdo. Então, era 1-1, né? Ia para prorrogação. Não é que o melhor jogador deles, lá, o Marquinhos Paiva, jogador totalmente técnico, estilo Marcelo Marticelli na época, vai, bate o pênalti e o goleiro defende. Entendeu? Então, aí o Colorado foi campeão, juvenil, aí voltamos para a Vila São Benedito para comemorar. Estava dentro do carro o Tana dirigindo, o Simeão e tinha mais um. Aí o Simeão vai acender o rojão dentro do carro e colocar para fora. Ele acende e o foguete cai dentro do carro. História lá dentro com a gente. Essa é a minha história, gente. Essa é uma história. Qual que é a sua, Biro? Puxa vida, Evaldo. São tantas histórias. Rapaz. Conta uma, Biro. Olha, eu também. Se eu quiser contar mais uma, eu consigo. Puxa vida. Eu lembro uma partida da Ferroviária disputando o campeonato amador do estado. Eu subi para cabecear a bola e quando eu desci eu caí com essa mão no ombro do zagueiro e quebrou minha mão, meu dedo. Mas mais aqui perto da mão. E 30, 40 minutos do primeiro tempo. Nossa. E eu não queria sair do jogo. Aí eu lembro que eu desci. Goiano fez a massagem. Coincidentemente, estava lá o Paulo Cotarte, falecido Paulo Cotarte, a Celina assistindo o meu jogo. Na época eu estava numa fase boa do futebol. E ela viu que tinha quebrado. Eu falei que não queria deixar de jogar. E ela fechou minha mão, mandou apertar a mão, enfaixou. Eu voltei para o segundo tempo. Marquei um gol ainda com a mão. Depois foi para o hospital, com a mão. Com a mão? Com a mão machucada. Eu fiz um belo de um gol. Né? E eu lembro no dia seguinte, fui lá, Dr. Valcir, também... grande ortopedista, né? Valcir Giorgetti. Sim. E teve que fazer os procedimentos normais, minha mão estava quebrada. E me lembro dessas coisas que a gente fazia no futebol, sem ganhar nada, porque a gente gostava. Tínhamos um técnico que propiciava o conhecedor, né? Conhecedor, aquele momento vamos falar a palavra mais coisa, é uma competição, né? E uma competição sadia. E o término de cada jogo na Ferroviária era um churrasco, era um pão com carne, era uma conversa, ouvindo rádio, assistindo aquele programa do Chiquinho de Paula, programa Dois Toques. Não, era do Alarico Filho. Era Dois Toques, Alarico Filho. Perfeito. Falava dos resultados e a gente ficava ali, Picha, Paulinho, Toninho Poá, Boi, Manjuba. Manjuba. Né? E falecido outros. Manjuba. Rui Catarino,
Marcelo Ávila, olha quantos nomes que integravam. O Jandir, goleiro, ora tinha o Jaiminho, que jogava também. Falecido Jaiminho, grande amigo Jaiminho, de muitas e muitas. Essa é uma das histórias que a gente participa. E hoje eu estava conversando com o pessoal lá do Chico Cacheiro, o dele, Gustão. Isso, Gustão. E a gente estava comentando sobre a final de domingo, né? Do Cinquentão. E a gente estava lembrando do futebol do passado. E recordamos, falando sobre primeira divisão, coisas assim. E eu comentei com ele que os campeonatos eram uma rivalidade tão boa, disputadíssimo, que a Ferroviária ia jogar no campo do Corinthians, nós tínhamos que entrar pela rua de trás, direto no vestiário, porque a gente não conseguia passar na arquibancada ali. E nós demos risada, porque naquela época ele era torcedor, ele lembra muito bem disso, era um menino ainda, e eu estava já acho que com 20 anos, 21 anos, e estava correndo muito, fazendo muitos gols, viu, Valdo? Muito legal, né, Biro, essas histórias. Biro, agora vamos para as notícias atuais. O TJD do Rio de Janeiro, ele derruba a punição a Rildo. O Rildo foi o jogador que dividiu a bola com o meio-campista lá do Botafogo, João Paulo, né, e ele teve aquela fratura lá, né, tibia e perônio. E o atacante pode jogar até novo julgamento. O que você acha disso, Biro? Com relação à atitude do jogador ou do TJD? Do TJD, porque ele estava suspenso, ele voltaria até quando o jogador se recuperasse, que é o final do ano, né? Sim. Eu acho que ele tem que tomar um gancho, sim. Né? Agora, enquanto não julga, eu acho que ele não deve jogar. Eu também, eu sou a favor. Opinião, eu acho que é uma forma de conscientizar os atletas profissionais que no dia seguinte ele tem que continuar jogando, tem que estar treinando, é o salário dele, é a família dele, é a saúde dele. Então, a gente vê na Europa a diferença do tratamento de um profissional para com o outro dentro do futebol. Aqui parece briga, fica uma rivalidade que parece que não mal educado, e pouco importa se o jogador adversário se lesa ou não. Então eu acho que ele tem que tomar o gancho. O tempo de recuperação desse atleta que fraturou a perna deve ser o mesmo de punição para esse jogador. A partir de então, não aguardar. Vamos lá, TJ, pensa nisso, hein? Outra notícia chegando é que o São Paulo ele já encaminhou uma proposta ao Flamengo, né, do atacante Everton. O Everton é aquele pequenininho que joga do lado esquerdo ali, né? E o São Paulo vai pagar a multa, né, de 4 milhões de euros, ou seja, 17 milhões de reais, Everton, né? É o ex-cruzeirense? Não, é o ponto esquerdo, um pequenininho ali. E o contrato previsto é de 3 anos. Então, realmente está faltando um atacante, né, de ponta para o São Paulo, realmente ponta, né, para jogar pelos lados, porque o Everton é um jogador rápido, um grande finalizador, que vai agregar muito ao ataque do São Paulo. O São Paulo também contratou, lembrando que ele contratou um uruguaio, né, que através do Lugano, né, o Lugano tem boas relações lá no futebol uruguaio, e como ele é um dos diretores do São Paulo, está trazendo esse atacante também, é um espigadão, tipo o Michel, sabe? Sim. Tipo o Michel, o diretor nosso aqui. Então é um atacante que, se jogar junto com o Everton, eu tenho certeza que vai ter um casamento perfeito ali, porque os dois são jogadores de velocidade e o uruguaio lá tem um grande poder de finalização, entendeu, Biro? Posso falar aqui do Corinthians um pouquinho? Vamos lá. Você tem alguma coisa na frente aí, ou continuidade? Pode, fala aí do Corinthians. Não, eu queria dar algumas notícias do Corinthians, né? O Emerson Sheik veio para auxiliar aí no Campeonato Paulista e com 39 anos já fechou lá com o Corinthians e vai permanecer até o final do ano. É a vontade do Emerson e a diretoria do Corinthians quer a sua presença. Participou muito aí nas finais aí do Campeonato Paulista, fazendo gol contra o Mirassol e outros jogos. Então é um jogador que está insistindo ainda, né? Auxiliar muito no time. Uma outra, por outro lado, o Corinthians emprestou 2 jogadores. O Jean, que foi para o Botafogo, e aquele menino que veio da Ponte Preta. Qual, o Luca? O Luca, perfeito. Ele foi emprestado para o Internacional de Porto Alegre. Bom atacante. E tem que falar também, eu comentei que o Rio de Janeiro está dando oportunidade para os jovens. O Corinthians é
uma equipe de São Paulo que está dando oportunidade. Existe um menino bom lá também, chamado Matheus Matias, é a novidade do Corinthians para a próxima aí. Temporadas e jogos agora para frente. Legal. Falando em revelações, eu gostaria que o público, principalmente de Pindamonhangaba, né, prestasse atenção no goleiro do Ceará. O goleiro do Ceará é o Everson, tá? Ele é morador ali da terra dos ipês, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando nós tínhamos um trabalho aqui com escolinha de futebol. E excelente goleiro, já se destacava. Ele jogou na minha equipe sub-14. E aí, né, fez toda a base no São Paulo. Antes ele passou pela Ferroviária, pelo futsal do Grêmio União, né? E aí teve aquele torneio Pinda Cup, onde a minha equipe, época eu tinha escolinha também, nós sagramos vice-campeão. E aí o São Paulo viu o Everson jogando, né? Ele jogava pela Ferroviária nessa época. E aí levou ele para o São Paulo, ele fez toda a base no São Paulo, né? Juntamente com vários goleiros hoje que estão aí disputando, né, no campeonato, brilhando no cenário futebolístico. E o Everson, por ironia, Biro, domingo ele foi campeão em cima do Fortaleza. O Fortaleza, o técnico é o Rogério Ceni. E o Everson, ele treinava às vezes, né, o São Paulo, porque ele tem muito desse trabalho. Ele pega o jogador da base e às vezes faz o treinamento na equipe profissional. E eu me recordo bem, o Everson contava para nós quando ele vinha para cá, então ele falava que estava treinando, né, no time de cima, só para ganhar experiência, mas disputando os campeonatos na base do São Paulo, entendeu? Então, gente, vamos prestar atenção. Não é aquele jogador que jogou na Portuguesa, não, esse goleiro, não, né? Não. Estou confundindo. Está confundindo. A trajetória do Everson é a seguinte: base no São Paulo, empréstimo para o Guaratinguetá, ele era o terceiro goleiro aqui. Depois ele foi para o Confiança, ele foi para o River, tudo do futebol do Nordeste, e depois o Ceará contratou ele. E ele teve também uma sondagem do Palmeiras, na época, né? Há 2 anos atrás, época que ele estava se destacando já no Ceará. Lembrando que o reserva do Everson lá é o Renan. O Renan era jogador que foi formado no Internacional, jogou muito tempo no Goiás, esteve no futebol espanhol, então é o reserva do Everson, entendeu? Então vale a pena a gente prestar atenção nos jogos do Ceará nesse Campeonato Brasileiro. Pensar positivo para um jogador da nossa cidade. Isso, já que né, nós temos muitos talentos aqui. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos aqui com você do nosso programa Vale Ver Esportes, trazendo muita informação esportiva para você. Biro, domingo nós vamos ter a final do cinquentão entre a equipe da FISP e da equipe do Independente. Lembrando, né, ao torcedor que o jogo ocorrerá no campo do São Paulinho, no estádio José Rodrigues Alves, a partir das 8h30. A princípio, sim, porque o objetivo desse campeonato é ajudar, né, o nosso amigo Fresga. Então a renda vai reverter para ele. Tem que cobrar, né? Vamos estar ajudando o nosso irmão aí. Eu acho que é R$2. Tá? Então, o público, né, esportivo de Pinda, apesar de domingo estar começando o campeonato quarentão, né? O público esportivo de Pinda terá a oportunidade de ver também essa grande final. Grandes jogadores, veteranos, né? Parece-me que o quarentão vai ser. Será que para a próxima final do mês. Será? Já deve ter problema da licitação, da arbitragem, né? Então, gente, é a oportunidade aqui de convidá-los, né? Você aí no domingo que estiver tranquilo, não tiver nenhum programa, né, a fazer na parte da manhã. O jogo será às 8h30, né, no campo do São Paulinho. E, né, você, público, o público saudosista que gosta de ver um futebol, né, na categoria de veteranos, o diferencial é o quê? A pessoa que vai lá assistir, ela vai ver um futebol de toque de bola, não vai ver aquele futebol físico, contato físico. Correria, né? Isso, então, o pessoal que assistiu o futebol nos anos 80 vai ter a oportunidade de ver novamente a parte técnica. Teremos muitos jogadores ali, bons jogadores, né? Na equipe
Da FISP nós temos o Baianinho, que joga no meio campo. Temos o zagueiro, né, o Duzinho, que é um jogador de Taubaté, um jogador bem técnico também. Você se recorda de mais alguém, Biro? Cali, lateral direito. Cali, lateral direito. O Carlos César não vai jogar, está com problema na costela, né? Infelizmente. Grande volante. Assistir o Carlos César jogar é uma aula. Aula de futebol. Posicionamento perfeito, né? Temos os atacantes da equipe da FISP, o Djavan. Bobeou com o Djavan, ele vai lá e sapeca o gol mesmo. A velocidade, natureza que ele tem, né? Isso, diz que Biro, ele treina a semana inteira. Parece que ele está aposentado também. E aí ele treina a semana inteira, né? Ele faz caixa de areia, faz trabalho de tiro, de velocidade, entendeu? E eu conheci o Djavan, sabe onde, Evaldo? No time do Caveira. Não, na Portuguesa de Esportes. Ah, tá. São Paulo, conheci. Vocês foram fazer teste. Lá, vários meses ficamos lá em São Paulo treinando e jogando na Portuguesa. Não tinha como barrar o Enéas, né, Biro, na época. Não, o técnico era Boca. Boca. Técnico de futebol de salão também, muito bom jogador. Legal. Muito bom. Técnico, isso. Já um excelente jogador, sem dúvida. Pela equipe do Independente, né, a gente destaca o quê? O conjunto da equipe, já que todos os setores estão encaixadinhos, defesa, meio e ataque. O diferencial do Independente é no segundo tempo, porque nessa idade, Biro, os jogadores sentem muito cansaço e domingo vai fazer sol, né? Então, com certeza, o Luizão, que é o técnico, ele vem utilizando essa estratégia de posicionamento tático da equipe, né? A equipe vai trabalhando bola. Administrar o jogo no primeiro tempo? Isso, faz o principal ali é a posse de bola do Independente, para que o adversário canse, né? E a consequência disso é que no segundo tempo, né, ele faz as substituições, né? Grandes jogadores, o Nê, Patinha, que entram na segunda etapa. E outro diferencial da equipe é o quê? É o atacante, né? O Rubens, é um ex-profissional, mora em Jacareí, o Rubens e me parece que é Edmilson, eu não lembro do atacante lá, ou Joaninha, o apelido de Joaninha. E pode ser. Entendeu? Então, Biro, esse é o diferencial. Então, você que pretende ver uma boa partida, uma grande partida de qualidade, vá no campo do São Paulinho a partir das 8h30 neste domingo para acompanhar a decisão, a final do cinquentão. E o principal, né, Biro? Colaborar com o nosso amigo Fresga, ajudando ele, dando ali, ó, pagando, né, a entrada ali, o preço bem simbólico, para que ele possa continuar ali o seu tratamento. Força, Fresga! O que você acha, Biro? É importante a participação dos esportistas da cidade, relembrar como jogavam, como jogam e como jogavam esses jogadores aí que vão estar dentro desse jogo. Uma partida vai ser muito interessante, uma partida onde duas equipes vão buscar o gol. Você fez um comentário, Evaldo, que o Independente tem no segundo tempo as substituições. Ponto forte. É fundamental a equipe do cinquentão ter um banco. É impossível você disputar um campeonato na idade de 50 anos e não ter banco. E ainda tem equipe que tem essa tática, né? Acha que essa forma de jogar é correta. Se não tiver banco, a equipe pode estar ganhando de 5-0 no primeiro tempo. Ela perde de 6-5 no segundo tempo, porque falta a perna, o calor, a temperatura, tem um desgaste maior, a desidratação e a tendência à substituição é fundamental. Biro, e o fato curioso é o quê? Eu tenho observado aí, existe jogador, Biro, que ainda não aceita ficar num banco de reserva e jogar meio tempo. E já tem 50 anos, entendeu? Eu já presenciei isso aí. O jogador chegou e já falou para mim, eu não aceito o banco, não vou jogar mais nessa equipe. Brincadeira, né? Porque eu penso assim, no amador você vai para jogar os dois tempos. No sênior 35, mesma coisa. Quarentão, você já está mais na real, né? Que você não tem aquela mesma capacidade física. No cinquentão, o jogador ele pede para ficar no banco e jogar meio tempo só. Só com uma exceção desse jogador que teve aí. Não, tem vários jogadores que acham que ainda rende o que rendia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Fisiologia, o tempo, não tem como você chega para todos.
Eu mesmo, quando estava inscrito no equipe de 50, eu era um pouquinho disciplinado no horário de chegada. Eu já chegava propositadamente para jogar o segundo tempo, já com o início da partida, ou já no vestiário com as camisas entregues para os jogadores, para jogar o segundo tempo. Então você tem que ter bom senso, até um pouco de inteligência, que se você tem a capacidade de ajudar a equipe no segundo tempo, seja um jogador importante no segundo tempo, faça a sua parte ali, tocando bola, ou se tiver que virar o placar, ter fôlego, porque os jogadores adversários já vão estar cansados. É inteligência, futebol não é só a correria, é ser inteligente para jogar futebol também. Ser um jogador de grupo, né? Bem, o que eu posso dizer também é o seguinte, eu fiquei sabendo que em São José dos Campos, o Campeonato Cinquentão, você pode jogar, sair, descansar e voltar novamente. Isso aí é permitido na regra lá. E lá, em São José dos Campos, a prefeitura ela organiza um campeonato que geralmente dá mais de 100 equipes. Né? Em Taubaté também, só que em Taubaté os jogos acontecem aos sábados à tarde, né? Só que não tem essa de sair e voltar. Tem substituição que você pode substituir os 11 jogadores. E esse ano me parece, Biro, que o Vila São Geraldo vem com um convite para você, viu? Para você e para o Toquinho. Aliás, um grande abraço, Toquinho, que está lá na concentração da casa dele, está tranquilinho, descansando, né? A esposa lá, a Jovi, tratando do Toquinho, tá fazendo treinamento durante a semana toda, fez academia, água de coco à noite para hidratar bem, e a última refeição que ele faz é às 8 da noite, porque, né, para não alterar o metabolismo basal, entendeu, Biro? Dando aula de fisiologia. Fisiologia, nutrição, tudo junto. Biro, você se cuidou bastante durante esse período de disputa do cinquentão? Eu sempre me cuidei, Valdo. Eu sempre gostei, porque as pessoas cobram da gente em campo. Elas não admitem que quem jogou, vamos dizer, numa escala de 1 a 10, chegou ali no 7, no 8, hoje, com 50 anos, está jogando na escala 2. Eles querem que você baixe, mesmo com a idade acima, você baixa ele para o 6, para o 5, seja útil. É aquilo que eu falei. E eu tenho condições de jogar meio tempo. Acontece que a gente vai, às vezes, em umas equipes, que as equipes querem que a gente jogue o tempo todo. Eu não tenho mais condição física, não treino mais como eu treinava antes. Né? Hoje os objetivos são outros, a idade é outra, a vontade é outra. Mesmo a gente querendo ganhar, a gente entra para ganhar qualquer jogo, mas a fisiologia, infelizmente, tem uma queda. Legal, Biro. Pensa rápido agora, qual a melhor equipe que você já jogou? Melhor time. Em Pindamonhangaba. Escala para nós aí. Eu posso escalar a minha antes, enquanto você pensa? Foi a equipe do Caveira que eu joguei. Tá? O goleiro era Lofrinho, a lateral direita era eu, a zaga era Helenil, lembra do Helenil, né? Helenil, o Rô e o Flavinho. O meio-campo era o Léo, ex-profissional do Botafogo do Rio, estava morando em Guaratinguetá. Léo, Toquinho e Fábio. Falecido Fábio, era profissional também, tinha revertido para amador, mesma coisa com o Toquinho. Na frente era o Jorginho. O Jorginho, você imagina o Jairzinho Furacão da Copa, um pontinha rápido. Isso. Não. Jorginho é um escurinho lá de Guaratinguetá. O Nivaldo, centroavante. E o Flavinho. Essa foi a equipe que melhor eu joguei na categoria principal, categoria amador. E a melhor da base foi da Ferroviária, era Marcelo Marticelli, Rubio, Tomás Piurino, Oswaldo no gol, Ricardo Piurino, Kisuko, Marcelo Barbeiro. Enfim, qual foi o seu melhor time de amador, Biro? De amador? Eu acho que foi... Não vou conseguir escalar todo mundo não, mas eu joguei um campeonato na época, o Sabatinão, joguei pelo Liverpool, Coruputuba e Vila São Benedito. Jogava Homero, jogava Botinho, Gilson, Assone, Ado, nossa, nós Botinho, jogamos, eu lembro, nós fizemos grandes jogos, fomos campeões daquele campeonato lá. Eu era ainda molecão, eu e o Gilson jogávamos na frente, como muitas vezes jogamos juntos na Ferroviária. Na base, eu me recordo quando os 4 anos que eu joguei na Ferroviária infantil, os 3 últimos anos nós fomos campeões. E a gente tinha um belo de um time, né? O Ju no gol, jogava Carlos Magno, jogava o Ricardo, jogava o Rossi,
na lateral esquerda. O Guina, jogava o Beto, que jogava no São Paulo, no futebol de Salão do Banespa, veio ajudar a gente. O Fabinho, volante. Pituquinha. Tínhamos no meio de campo ali esses jogadores, mais o Guina. E no ataque era o Muricy, Birubiru de centroavante e Carlinhos. Ponto esquerdo. Técnico Luiz Carlos Café. Magnífico, a gente goleava todas as equipes e o único que fazia frente pra gente ali naquele campeonato era a Industrial lá de Curucutu. Era um jogão, né? Era jogão. Encontrava as duas equipes. Mas outras equipes não tinham pra nós, não. Era uma equipe fabulosa. O Guina correndo, voando. O Guina sempre foi um jogador diferenciado, né? Jogador muito técnico. Diga-se de passagem, teve suas chances aí, foi o melhor jogador lá no Araras, né? Na época foi premiado lá com um bug vermelho na época. Depois, coincidentemente, eu consegui levá-lo para o Taubaté. O seu Tânio era lá o técnico, a gente conseguiu, o Guina profissionalizou ali também no Taubaté, assinou um contrato ali, disputou o campeonato paulista ali. Mas a categoria menor, que eu me recordo muito, foi muito bom. Tinha o Hélio, tinha o Lico, né? O Silvinho Madruz. Nossa, tem vários jogadores aí. Mas eu ainda vou trazer as fotos ainda dessa época. Depois na Alcântara nós tivemos um time amador, muito bom, amador, muito bom. Na própria Polícia Civil nós conseguimos montar um time de futebol lá de ex-profissionais. Legal. Com Piorra, Pimenta, Carlos César e tantos outros jogadores lá que fizeram um sucesso. Bem, gente, convidamos também você que tem alguma foto antiga e queira que a gente coloque aqui no nosso programa, é só mandar através do nosso Facebook, que a gente faz esse aparecimento, né, da foto, mande com os nomes dos jogadores, né, se possível os detalhes de onde foi aquela foto, onde foi tirada, tá? Então a gente faz esse convite, o ano, a gente faz esse convite para vocês, é só mandar no nosso Facebook, que é o Vale Ver TV, né? E aí a gente faz esse compartilhamento com todos vocês aí, contando a história do futebol. Aliás, quem não tem passado, não tem história. Né, Biro? Quero aqui, então, agradecer, né, a participação de todos vocês aí, prestigiando mais uma vez o nosso programa. Biro, as suas considerações finais. Agradecer a Deus mais uma oportunidade de estar aqui falando sobre futebol, coisa que a gente gosta, coisa que o mundo gosta. E daqui a pouco tem a Copa do Mundo aí, nós já vamos estar falando das seleções, Copa, né? Da convocação. Das convocações. Enfim, sei que também, falando de convocação, o Neymar hoje foi para Minas para continuar o tratamento dele lá em Minas com... Foi com a Marquezine? Lasmar, não sei. Acho que ela está gravando, não pôde ir. Mas assim, deixar aqui o meu abraço e agradecer aí a presença dos internautas que têm nos acompanhado e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Legal, pessoal, quero deixar um grande abraço a todos vocês, internautas aí também, e que participem, né, conosco na próxima terça-feira, ao vivo, elaborando aí as perguntas, participando com a gente através do Facebook, né, no nosso programa ao vivo, e vamos falar sobre o que ocorreu no final de semana, né, a final do Cinquentão, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, enfim, vamos abordar todos os campeonatos aí que tivermos. Sim. Mais uma fase, né, da Liga dos Campeões. E quero aqui, então, despedir de vocês e aguardo vocês na próxima. Lembrando que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.